falar do Cruzeiro, meu povo. Rafa Nobre, novamente boa tarde pra você, Xará. Acho que assim, mais ou menos o que eu falei no F5 quando eu participei com o Pedro Nascimento. Que o Cruzeiro perder pro Fluminense jogando fora de casa no Maracanã não é nada fora do normal. O problema, de novo, é a forma, o modo como atua e o jeito que perde o jogo, né, Xará? Decepcionante ontem. Decepcionante. Definiu bem, Xará. Boa tarde pra você, Samuel, Seabra e Lelão também com a gente aqui. Claro, o torcedor que nos acompanha aqui no Tempo Esportes. Pois é, o Zé Ricardo que fez algumas escolhas, né? Antes da partida, escolheu o Oliveira para ocupar a vaga do Castan, que estava suspenso, e também o Nicão pro ataque na vaga do Arthur Gomes. Eram as duas mexidas que fez em relação ao time que venceu o Santos na Vila Belmiro. E aí o Cruzeiro começou o jogo vendo o Fluminense jogar. Fluminense que acabou criando a primeira grande chance do jogo logo aos 17 minutos, quando o Cano acertou um chute no travessão. Logo depois, ali 4, 5 minutos depois, o Alexander faz uma grande jogada, dá inclusive uma caneta no Neres, e o Rafael Cabral faz uma grande defesa, e o Fluminense segue com muita posse de bola. Chances reais assim foram poucas também do Fluminense, mas essas duas de destaque no primeiro tempo. No intervalo, o Zé mexeu na equipe, trouxe o Bruno Rodrigues e o Arthur, que estavam no banco. O Gilberto deixou o campo de jogo, e o Wesley, que também estava amarelado. E aí o Cruzeiro, logo com 2 minutos do segundo tempo, criou a melhor chance de jogo do jogo. Foi numa chance com o Vital, o lançamento do Lucas Silva. O Vital arrancou, acabou cortando o Nino e bateu. O André tirou em cima da linha. Foi a grande chance do Cruzeiro. E aí o Cruzeiro, logo aos 17 minutos, quando entraram, o Diniz também mexeu na equipe e ele acabou acionando o Léo Fernandes e o Marcelo. E 3 minutos depois, o primeiro lance que o Léo Fernandes, o Uruguai, pega na bola, ele sofre a falta, e de falta ele marca o gol do jogo. Bateu bem demais na bola, muita curva, muito veneno, acabou traindo o goleiro Rafael Cabral. Foram os números do jogo. Depois o Zé acabou mexendo mais na equipe ainda, trouxe o Machado, Paulo Vitor e o Stênio, tentando encontrar um Cruzeiro melhor em campo, mas o Cruzeiro realmente viu o Fluminense jogar. O Fluminense que dominou completamente as ações do jogo. O Cruzeiro acabou criando muito pouco, além dessa chance do Vital, até teve mais uma chance, depois uma batida de falta em que o Neres e o Jussa tentam cabecear, mas ninguém acaba acertando a bola de fato para que pudesse tentar empatar o jogo. Enfim, foi esse o resumo, pequeno resumo do que foi o jogo ontem. Do Maraca deu para sentir alguma coisa, deu para ver alguma coisa? Qual que é a visão que você teve do Maraca ontem, Samuca? Boa tarde. Não temos o Samuel ainda, daqui a pouquinho a gente entra em contato com o Samuel Venâncio para saber, né, a análise dele. Ele que teve ontem no Maracanã, entrou ao vivo conosco em um Tempo Esportes direto do Maraca. A polêmica do dia eu vou guardar para daqui a pouco, mas queria saber de vocês aí, Daniel Seabra e Lélio Gustavo. Você concorda que a atuação do Cruzeiro foi abaixo também, Seabra? Concordo, não gostei do Cruzeiro não, nem ofensiva, nem defensivamente. Eu acho que muita gente falando, o Zé Ricardo arrumou o sistema defensivo, não concordo. O Fluminense teve várias chances, teve bola na trave, o Rafael Cabral fez defesa, a bola passou próxima da trave, ou seja, o Fluminense criou, chegou. E o Cruzeiro não criou praticamente nada ofensivamente. Então, eu acho que o Cruzeiro, aquela impressão que o Cruzeiro deixou no primeiro jogo do Zé Ricardo lá em Santos, né? Contra o Santos na Vila Belmiro, ótima vitória, jogando bem e tal. O Nicão, por exemplo, que foi muito bem naquele jogo, e eu acho que ontem ele teve uma outra chance de começar merecidamente, não aproveitou a chance, não foi bem. O Gilberto, mais uma vez, não foi bem. O Oliveira foi bem, gostei dele, eu acho que aliás tem uma outra discussão que a gente poderia depois, muita gente sugerindo aí, quem sabe o Zé Ricardo mudar um estilo do Cruzeiro, o esquema do Cruzeiro para 3 zagueiros, como era ano passado na Série B, com o Lucas Oliveira entrando ali ao lado do Neres e do Castan e liberando mais os laterais que apoiam muito, né? Tanto o William quanto o Marlon apoiam muito. Também é um esquema, né? Mas no jogo de ontem não gostei do Cruzeiro, acho que foi muito abaixo do que poderia, muito abaixo do que a gente esperava.
perder do Fluminense do Maracanã, absolutamente normal, problema nenhum, a questão não é essa. Aliás, o Cruzeiro poderia até ter perdido demais se o Fluminense tivesse aproveitado as chances, mas teria que ter criado um pouco mais também. Já temos o Samuca, depois eu volto contigo, viu, Lelão, pra saber sua análise também. Samuca, boa tarde pra você, velho. O Rafa Nobre tinha te perguntado sobre o jogo do Cruzeiro. A gente tá debatendo aqui, falando sobre a atuação da Raposa ontem em campo, que a gente achou abaixo, né? Não atendeu às expectativas do torcedor. Queria saber como você analisa o desempenho do Cruzeiro na noite de ontem no Maracanã. Um abraço. Pois é, outro pra você, pra quem nos acompanha aqui no Tempo Esportes. Achei o primeiro tempo muito ruim, depois com as alterações o Cruzeiro volta ali tendo a chance de abrir o placar, né? Com aquela jogada do Matheus Vital, ela começa com o Lucas Oliveira, ele dá um lançamento, o Nicão domina de peito pro Lucas Silva, ele dá o passe pro Matheus Vital sair cara a cara com o goleiro e ele dribla ali o Nino, né? Até faz uma boa jogada, mas a finalização faltou mais capricho pro Cruzeiro sair na frente. E no segundo tempo eu achei um jogo igual. Confesso. Claro que se a gente for analisar, não dá pra esperar o Cruzeiro chegar lá e dominar o Fluminense, porque ninguém tá fazendo isso, né? Se fosse assim, o Fluminense teria uma campanha muito pior em casa no Campeonato Brasileiro, e o que não acontece, né? São 10 vitórias agora e 3 empates. Então, o primeiro tempo, sim, achei bem abaixo. As escolhas do Zé, eu até entendi ali o Nicão, como o Seabra falou, para ser titular, mas do jeito que ele quer jogar, ele tá perdendo, vamos dizer, 2 peças, né? O Vital tá muito mal, com números ruins, assim como o Gilberto, né? E até entendo o Zé Ricardo tentar recuperar esses jogadores, porque eles fazem parte do elenco do Cruzeiro, e se ele conseguir recuperar, por exemplo, o Nicão, que estava aí para não ser utilizado, hoje já é uma peça que o Cruzeiro pode contar. Foi bem lá em Santos e ontem, repito, do jeito que o Zé queria ali, acabou sacrificando o Nicão, porque para ele atuar vai ter que ter um esquema diferente. O Nicão, desde o início, terá que ter ali alguém para ajudá-lo na marcação, para não sobrecarregar. Agora, o primeiro tempo realmente foi bem abaixo. O Rafael Cabral fez ali uma defesaça, teve a bola na trave do Germancano, e no segundo tempo achei, com sinceridade, um jogo bem igual. E se não fosse aquele lance da falta lá, o Cruzeiro teria voltado aí com um empate, ou quem sabe com mais chance de fazer gol, porque o Fluminense, à medida que ele não faz gol, ele vai dando espaço cada vez mais, né? E o Cruzeiro teve ótimas chances para encaixar ali um contragolpe no segundo tempo e não conseguiu. Ô Lelhão, e o Cruzeiro, esse Cruzeiro de ontem, ele também deixou, você achou que ficou faltando alguma coisa, te agradou? O que você achou do jogo ontem, Lelhão? Boa tarde. Boa tarde, Rafa. Hoje pela manhã até falei, sei que o Samuel acabou de falar aí de não conseguir encaixar os contra-ataques, é por causa de uma deficiência técnica, né? E depois até gostaria de saber qual foi o motivo que o Lucas Silva saiu do jogo. Sabe, eu te confesso que depois acabei não ouvindo a entrevista coletiva e nem ouvi o Rafael Cabral também falando. Mas no primeiro tempo o Cruzeiro foi dar um chute a gol aos 48 para 49 minutos. Quer dizer, ele só viu ali o Fluminense tocando, finalizou pouco também, umas 3 vezes, mas foram das 3, né, 2 oportunidades claras, porque inclusive uma bola acabou pegando no travessão. No segundo tempo, o Cruzeiro tem uma pequena melhora ali, sobretudo no início e tal, as modificações também foram feitas, mas o Fluminense nesse lance da falta aí, que é polêmico, muita gente acha que foi falha do goleiro, eu já penso que não, mas o Rafa Leal daqui a pouco disse que vai perguntar sobre isso, acabou decidindo o clássico no Maracanã. Mas tem uma coisa que o Seabra estava falando, o Zé Ricardo arrumou a defesa? Não, a defesa do Cruzeiro já era arrumada. E é uma das melhores e era com o Pepa sob comando. O que o Zé Ricardo tem que arrumar é o sistema ofensivo do Cruzeiro. É isso que ele tem que arrumar, porque a defesa do Cruzeiro nunca foi um ponto fraco do time, para falar a verdade. Você chegou a ouvir a explicação, Samuel? Então você, Rafa Nobre, sobre a saída do Lucas Silva, lembrando que ele saiu aos 29 do segundo tempo, né?
29. Eu não ouvi, sinceramente não ouvi. Na coletiva ele falar especialmente do Lucas. Você ouviu, Samuca? Não, ele não falou não sobre essas duas alterações às entradas do Bruno e do Arthur. Ele até comentou, né, que tinha identificado ali e acho que isso melhorou realmente o Cruzeiro no segundo tempo. Agora essas outras aí não surtiram efeito, né? E jogadores que vão ganhando chance e não vão aproveitando. E outros que vão sendo titular também e não vão aproveitando. O desafio aí pro Zé vai ser bacana, viu? Ele encontrar opções ali, porque foi até a pergunta que eu fiz pra ele. Jogadores como Gilberto, Matheus Vital, o próprio Felipe Machado, torcedor já perdeu a paciência, né? Não, e o Gilberto ontem, você vai e pega um lance do primeiro tempo, ele correndo na ponta esquerda, quando na verdade, já que a intenção era tirá-lo ali, ou tirar um atacante de entre os zagueiros, né, ele poderia ter escalado o Bruno Rodrigues desde o início, né, tendo um time mais rápido, mais objetivo. Tanto que o Cruzeiro mal conseguiu passar do meio de campo do primeiro tempo, que justamente errava muitos passes e quando chegava a bola também voltava rapidamente. O Fluminense tinha, como gosta de falar o Daniel Seabra, uma boa pressão pós-perda, né? Seabra gosta mesmo. Deus me livre. Mas sobre essa questão do ataque, ele acabou comentando, né? Se ele não falou do Lucas Silva, ele falou por essa insistência, vamos dizer assim, isso é uma palavra que ele usou, né? A gente insistiu, tô inclusive com a fala do Zé Ricardo, devido à contusão do Rafael Elias, nós não temos outro camisa 9, insistimos com o Gilberto porque o nosso jogo passa por ter um camisa 9. Então ele fala dessa insistência por não ter outra opção no elenco, como nesse momento o Cruzeiro tem no centroavante. Então ele não tem duas opções, né? Porque o Gilberto também não tá rendendo absolutamente nada. Ele tá com uma peça lá na frente completamente nula. Infelizmente, eu volto a dizer, acho que a contratação do Gilberto foi espetacular, foi acertada e a volta agora com o Zé Ricardo, a volta do Zé Ricardo, do Gilberto pro time, também ok. Mas ele continua não rendendo. Então, assim, vai jogar, se ele quer jogar dessa forma aí, ele vai ter que achar outro jogador. Não tem o Papagaio que tá contundido, o Gilberto também não tem, porque não tá jogando. Então, ou muda o esquema ou vai ter que improvisar alguém ali, se vira. Eu volto a dizer, o Bruno Rodrigues pra mim tem que ser titular desse time do Cruzeiro pra ontem. Olha como o time melhorou no segundo tempo com a entrada dele. Eu não entendo essa do Bruno Rodrigues não jogar. Agora, senhores, vamos ao debate do dia. O tema da redação. Tema da redação de hoje, inclusive com o nosso Rodrigão, que já jogou bola, né? Foi zagueirão aí, jogou em categoria de base e tal. Dando a opinião dele sobre o lance do gol do Fluminense. O Iago Lemos e o Alex Leite na nossa live, eles estavam passando os lances aí na transmissão não, né? No canal da Flu TV, e tem um lance do gol ali, passou há pouco. Queria saber de vocês, foi falha do Rafael Cabral ou mérito do batedor? Porque aqui no WhatsApp 988-10917 e no superchat do youtube.com/o tempo, todo mundo está botando a culpa em Rafael Cabral. O Rodrigão disse, né, pegando o lance, ele falou assim, o gol é grande pra caramba. O goleiro Rafael Cabral, ele dá um passinho pra esquerda e quando ele pensa em voltar pra direção da bola, não é a questão da distância, é a velocidade do tiro que o cara deu na cobrança de falta. A velocidade é muito grande e ele não consegue voltar. Foi o que disse um cara que já jogou futebol. Eu não quero dar minha opinião porque eu sou peladeiro. Não, você vai ter que dar também, claro. Você é goleiro, pô. Projeto de goleiro, Lélio Gustavo. Né? Conversa pra bovino repousar. Agora, eu cheguei aqui hoje com a opinião, assim, pra mim, eu tava vendo o jogo na hora e pra mim bateu a falta ali, tô vendo o jogo, falei, olha, falhou feio. Pra mim era uma falha. Aí nós começamos a debater isso ali e o Rodrigão, papapá, e mostrando outros lances também, da forma como bateu e tal. E o Rodrigão falou um negócio certo, falou, olha, é rápido demais. A gente vê na câmera lenta, por trás, devagar, podia ter pulado. Não, a hora que ele pensa em pular, já foi. E outra coisa, já tá até passando aí na live, quem tá na live tá.
tá revendo, né? Na hora que ele pensa em pular, já foi. O gol é muito grande. E outra, sabe quem deu um veredito hoje de tarde? Que bom, até o Rodrigão tava olhando isso ali. Falou, olha, ele é mérito total do batedor, ele bateu muito bem, tirou do goleiro, nenhuma chance pro Rafael Cabral. Marcelinho Carioca. Então eu acho que depois que o Marcelinho Carioca, que fez 500 iguais a esse, falou, eu não sei muito como a gente vai discordar do Marcelinho Carioca, né? Rafael Nobre. Então, não fuja da raia, Cláudia. Eu tô com o Seabra, eu também cheguei aqui convicto de que tinha sido falha e pra mim é diferente o conceito falha de frango, né? Uhum. Era uma bola que pra mim, que sou peladeiro também, olhando aqui com calma, não lá no campo, também achei que dava pro Rafael ter feito alguma coisa, mas aí analisando com calma, mais friamente assim, não sei, acho que eu mudei minha opinião também, acho que é muito mais mérito do Léo, bateu bem demais na bola, né? E ali realmente tem uma curva que é impressionante, a bola parece que vem pro canto dele, depois ela muda muito rápido a direção. Enfim, eu acho que tem muito também, aí não é pra tentar passar pano nem nada, mas enfim, é um pouco também do que já fez o Cabral também até aqui, né? Aquele, o gol que sofreu pro Hulk, aliás, os dois esse ano, né? Então, assim, é muito do que traz já uma história do Rafael Cabral. Especificamente esse lance, eu acho que é mais mérito do Léo Fernandes do que falha do Rafa. Samuel Venâncio. Então, eu fui até buscar alguns gols desse Léo Fernandes, ele tem essa batida realmente, agora não vou dizer que foi uma falha absurda, mas era uma bola que dava pro Rafael ter uma performance diferente. Acho que ele facilitou ali o gol do jogador do Fluminense e eu tentei visualizar aí. Gente, curva quem colocava em bola era Marcelinho Carioca. Eu não vi essa curva aí nessa bola, eu vi um chute seco e do jeito que ele sai, vai pro gol ali, com sinceridade, não vi curva absurda. Eu vi o Rafael Cabral tentando adivinhar o canto, vai com muita velocidade pro lado esquerdo e não consegue voltar. Não vou dizer que é uma falha absurda, mas dava para ele ter feito algo diferente ali nesta bola aí do Léo Fernandes, que chutou com muita felicidade realmente, mas dava para pegar. Tem uma câmera, né, da transmissão da TV ontem, Samuca, Isso que eu ia falar. Que mostra por baixo e realmente a bola, ela pega um efeito, sabe? Eu até eu postei no Twitter, falei, gol, folha seca, né? E já veio uma galera, uns concordaram, outros não. Então virou um debate como deve estar aí no WhatsApp agora. Mas eu, desde o primeiro momento, cara, eu não achei falha. Não achei. Pra mim, foi méritos ali e foi bom o Samuel falar, porque eu até então nunca nem tinha ouvido falar nesse jogador do Fluminense. Então, não foi um chute fortuito dele, né? Ele já consegue bater na bola desse jeito, né? Pra mim foi um gol bonito, mas realmente fica aquela sensação, né? Que se o Rafael não desse o passo que ele deu para a esquerda, ele poderia ter conseguido fazer a defesa. E por trás do gol tem essa imagem, ele dá um passo para frente e outro para o lado. E aí ele não teve reação para voltar. Bom, já que todo mundo aqui deu opinião, vamos ouvir o que falou também o Zé Ricardo a respeito desse lance. A gente separou um trecho da coletiva em que ele analisa o gol sofrido pelo Cruzeiro ontem. Bom, no vídeo eu ainda não vi, mas eu estava bem na reta, né? Entre a bola e o gol. Realmente a finalização do Léo foi de rara felicidade. A bola faz um primeiro movimento como se fosse passar por cima do homem da barreira, mas ela imediatamente ela sai, né? Então, tanto que ela entra bem afastada do Rafael, né? Que estava fazendo uma partida brilhante, né? Nas antecipações, nas reposições. Não vejo como falha dele, não. Vejo como mérito mesmo do Léo, uma batida de rara felicidade. E infelizmente a gente acabou perdendo por um lance de bola parada. Duas coisas, né? Uma coisa é a realmente batida de rara felicidade do Léo, bateu bem demais na bola. E outra coisa, eu acho também que o Rafael sentiu muito o gol que sofreu. Prova disso é aquele tiro de meta no final, né? Que bate nas costas do Neres. Aliás, se aquela bola entra ali... O lance ridículo, né? Vamos combinar que... Cara, inclusive ontem já rolaram, obviamente, desde cedo, compilado
de lances protagonizados pelo Cruzeiro ontem, que pelo amor de Deus. Tem um tropeço na bola do William, Wesley, o tiro de meta do Cabral foi nas costas do Neres? Foi. E teve um outro lance no ataque do Cruzeiro pela esquerda, eu não sei se é o mesmo lance de ângulos diferentes, que o cara perde a posse de bola, vai tentar dar um passe de calcanhar e quase trupica na bola. Esse lance é do Wesley. Meu Wesley, pai do céu. Segundo tempo, feio demais. Agora, tem um detalhe também, né? De muita gente falando que mais uma vez o Rafael Cabral pagou pra ver. É o lance da barreira. A barreira com 2 jogadores. Sim, sim. Verdade. Talvez aquela questão também, né, pessoal, da distância, de ter muita confiança, que eu não acho que deveria ser o caso dele, considerando os gols que ele já tomou de falta e do meio da rua, de achar que tá muito longe e botar só 2 homens na barreira, né? Teve até alguém que falou que, você pegando a câmera de trás do lance, parece que tinha um jogador do Fluminense que poderia partir aqui pela direita e que ele tentou antecipar essa jogada de passe na cobrança de falta para um jogador que poderia entrar na área. Eu confesso que não vi jogador do Fluminense nenhum aqui à direita. Eu vi o cobrador de falta mandando o sarrafo pro meio da área. Mas o WhatsApp... Não, Rafa. Não, isso aí teve mesmo. O Marcelo passou. Tanto que um da barreira sai pra fazer a marcação, mas não, o Rafael não tentou adivinhar isso não. Ele tentou achando que o cara ia bater por cima ali no ângulo que tá mais aberto, né? Ô Lélio, eu te mandei aí o vídeo de um gol do Léo Fernandes lá no México aí, só que tá mais perto, mas a batida é idêntica. Foi o que você postou no Twitter mais cedo? Esse mesmo. Eu vi, eu cheguei a ver esse lance, bem parecido mesmo. Bom, aqui no WhatsApp, rapidamente, antes da gente dar sequência, essa primeira parte do Cruzeiro em O Tempo Esportes, o André Carvalho de Betim tá falando, não é possível que sejam as duas opções, Daniel Seabra. Qualidade do batedor fez com que o Rafael falhasse, mérito e demérito. Só se ele conhecesse o cara, né? Não, a qualidade do batedor nesse caso aí, acho que é indiscutível, né? Porque ele bateu bem demais. Se você olhar essa câmera que o Lélio falou aí, que a gente estava até analisando aqui na redação de tarde, essa câmera de trás do batedor, você vê claramente a bola fazendo uma curva monstro, assim. Ou seja, ele bateu de uma forma, a qualidade dele na cobrança indiscutível. Eu acho que o Rafael poderia ter esboçado uma reação, poderia ter tentado, e aí até o Rafa fala uma coisa, né, Rafa? O Tafarel falava isso, né? Eu vou pular pra quê? Eu vou pular na bola, eu não vou chegar nela, não vou ficar espalhafatoso, não vou ficar fazendo loucura, não sei o quê. Eu sigo isso também, tá? Você segue até demais, né? É porque eu fico enterrado no chão pelo peso. Mas eu acho que ali, é como o Rodrigão falou, quando você tá dentro de campo, e claro que eu tô falando de futebol profissional, né? Já não tô falando de peladinha de final de semana. Na hora que vem uma bola daquela, o Rafael provavelmente, na hora que ele deu o passe, ele falou, já era. Não tem nenhuma condição, vou fazer o quê? Vou pular na bola pra quê? Vou esticar o braço, vou tentar... Não, já era, ali não tem jeito. A gente viu vários gols ali, gol do Zico, gol do Palmeiras contra o Cruzeiro, Fábio no gol, foi exatamente Diego Souza, né? Vários gols batendo dessa forma, que a bola faz essa curva. E é muito rápida, porque não é só colocada, uma colocadinha, tipo aquelas, vários jogadores batiam colocadinho, o Rogério Ceni batia muito colocado e tal. Beleza, é mais colocada. Essa bola, ela tem o efeito e a velocidade. Então é uma burdoada que faz uma curva no ar. Eu acho, não sei. Poderia ter esboçado alguma coisa? Ok, poderia. Mas eu acho que não chegaria nela de jeito nenhum. Só um outro detalhe antes da gente seguir. O Rapel Rocha, sempre acompanhando a gente aqui. Boa tarde, amigos. Vocês vão se lembrar que por muito menos o goleiro Jefferson foi queimado no Cruzeiro. Cabral tem falhado em lances capitais e é preciso dar uma chance pro Anderson. Você lembra disso, da época do Jefferson no Cruzeiro, Lélio Gustavo? Me lembro, ele foi inclusive lançado por quem? Pelo Luiz Felipe Scolari. Se eu não estiver enganado, ele foi, e aí, será que foi pelo Filipão mesmo, cara? Agora não tô nem me lembrando, mas o que eu consigo me lembrar aqui rapidamente é que ele foi um dos grandes culpados, pelo menos, né? Foi colocado assim, à época, pela perda da Copa dos Campeões para o Paysandu, não foi isso? Foi. Não é isso, Seabra? É, isso mesmo. E ali era o quê? 2001? 2000? Se eu não me engano, era 2000, a Copa dos Campeões. Ou 2001, né? Porque, na verdade, quem ganhou a Copa Sul-Mina no ano 2000, acho que foi o América. Ali, aí o Cruzeiro ganhou 2001 e 2002.
2002, inclusive, se eu não estiver enganado, é aquele gol do Sorin contra o Atlético Paranaense na final, a jogada do Rui pela direita e o Sorin meio que de trivela faz o gol à direita das cabines de transmissão. Eu acho que é 2002 o Jefferson. É, isso mesmo. É? 2000 foi Palmeiras Sport a final. Então já não era o Filipão mais o técnico. E aí, com o Luxemburgo, veio um goleiro que era até da Ponte Preta, até também não acertou, até ele colocar o Gomes, lançou o Gomes do jogo contra o São Paulo no Independência. Eu tô vendo aqui um site sobre curiosidades do futebol, tá falando que o Jefferson estreou pelo Cruzeiro em 23 de agosto de 2000, num duelo contra o Bahia na Fonte Nova. E ele entrou devido às lesões do André e do Rodrigo Poço. Lançado pelo Filipão, então. Isso aí. Então, isso mesmo. Ele foi lançado em 2000, agora em 2002. Isso, eu tô falando que a Copa dos Campeões que o Lélio tá citando, acho que foi a de 2002, que aí ele foi culpado e ali acabou. Foi 2002 com o Marco Aurélio no banco. Aí, ó. Já na Copa dos Campeões, porque o Filipão tinha ido pra seleção. E quem era o técnico do Paysandu? O técnico do Paysandu. Nossa, mãe. Larguíssima história aqui em Belo Horizonte. Aqui em BH? Givamito. Givanildo Oliveira, é verdade. Que loucura, verdade. Putz, e era o time do Robson Gol. Esse eu falo, viu, Mulambo? Rob Gol. Ô Samuca, rapidamente. Você acha que é hora pra dar uma oportunidade, ou uma chance, melhor dizendo, pro Anderson, goleiro reserva? Ah, não, aí eu acho exagerado. Se a gente for pegar e colocar no papel aí pontos que o Rafael Cabral ele foi importante e vacilos que ele teve, a conta vai ficar mais positiva para pontos que ele ajudou. Aí não vejo isso não, viu? Aí eu acho exagerado. Tirar o jogador, acho exagerado, com sinceridade. Você vai pegar alguns jogos aí, por exemplo, contra o São Paulo, ele fechou o gol aqui no Independência. Em outra vitória aqui no Independência contra o Santos mesmo no primeiro turno, ele foi um dos melhores em campo, no 2-1, nos 2 gols do Wesley. Realmente, Samuel tem razão agora. Empate com o Coritiba. Empate com o Coxa, ele foi bem. Você pode pegar aí... Empate com o Red Bull. Aqui no Mineirão, né? Ele faz inclusive uma defesa difícil já nos últimos segundos do jogo. Você pode pegar aí o problema do Cabral, realmente são os 2 gols de falta que ele levou pro Hulk, sabe? Um no Campeonato Mineiro, outro no Brasileiro, e esse gol ontem aí. Aí a galera não perdoa mesmo. Eu não vejo no Rafael Cabral essa quantidade de falhas, assim, mesmo que a gente considere, vamos dizer que a gente considere esse gol de ontem uma falha, ok? Eu não vejo no Rafael Cabral essa quantidade de falhas, não. Não acho que ele seja esse goleiro que tem falhado todos os jogos, tá sempre falhando, tá sempre entregando. Não acho ele o melhor goleiro do Brasil, claro que não, mas também não acho ele essa quantidade de falhas, não. Bom, 5h33, isso dá pra fazer um programa inteiro sobre histórico de goleiros do Cruzeiro. Eu acho que a galera pega muito no pé do Cabral, principalmente porque antes você tinha um Fábio, que é um cara sensacional, e agora você não tem mais o Fábio. Então, a tendência é que todo mundo que você compare com um cara que tá aqui sempre seja inferior ao que é o Fábio, né? Na história do futebol e principalmente nos 17 anos que ele passou no Cruzeiro, né? E mostrou isso ontem de novo, né? O Fábio, né? Joga demais, você tá louco. Fez uma defesaça no final. Xará, estamos chegando ao fim desse primeiro bloco do Cruzeiro. Tivemos alteração na data do jogo contra o Cuiabá, porque agora não adianta mais lamentar o passado, né? Tem que pensar no futuro. Isso aí, pois é, esse jogo é válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, estava marcado pro dia 8 de outubro, para um domingo, passou pro dia 5, uma quinta-feira, 7h30 da noite na Arena Pantanal. Então a alteração, a seleção brasileira joga contra a Venezuela, terceira rodada das eliminatórias, e aí precisaria de um tempo maior para cuidar melhor do gramado. Então esse que alegou a CBF para alteração dessa data. Então antecipado mais um jogo do Cruzeiro, mais uma rodada do Cruzeiro não vai jogar, né? No final de semana, então. Pois é, tem até o dia 1º para trabalhar, Cruzeiro com 2 dias de folga, tem até o dia 1º, que é o jogo contra o América, e depois essa data alterada contra o Cuiabá. Bom, estamos fechando esse primeiro bloco. Samuca, valeu demais, meu velho, e até amanhã aqui no Tempo Esportes. Valeu, tamo junto, até amanhã. Forte abraço, Samuel Venâncio.